Seja muito bem-vindo, pastor. Glória a Deus. Dê o suporte para mim aqui. Suporte do iPad. Irmãos, todos os anos eu viajo pelo menos 5 vezes a Goiânia para ouvir o pastor Luiz. Nas conferências, nas nossas reuniões. Poder sentar, queridos. E é tão importante nós termos o pastor Luiz aqui conosco. Cada vez que ele vem, nosso coração se enche de alegria. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, para louvarmos a Deus pela vida do nosso pastor. Você pode estender sua mão para cá, para nós orarmos? Senhor, nós somos agradecidos, porque o Senhor tem levantado o pastor Aloísio para ser uma bênção na palavra, através da palavra, para a edificação da noiva, a edificação do reino, Senhor. Quantas vidas aqui, ó Deus, foram transformadas pelo que o Senhor revelou para o pastor Aloísio, pelo que o Senhor mostrou para ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor transformou não só pessoas, mas famílias inteiras, Deus, pela sua palavra. Especialmente, Senhor, nós agradecemos que o Senhor nos tirou de uma religiosidade morta e nos trouxe para uma vida, a vida da palavra do Senhor, Pai, através desse homem. Nós agradecemos e abrimos o nosso coração para receber em nome de Jesus. Amém, queridos? Então ficamos agora com o pastor Luiz em nome de Jesus. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo nessa manhã. Que o favor do céu seja derramado sobre você como um orvalho para trazer refrigério no seu coração. Hoje você vai ser nutrido e alimentado pela palavra de Deus. Você não vai embora como você chegou aqui nessa manhã. Você vai sair daqui fortalecido e transformado. Sua vida não pode ser a mesma depois que você come da comida do céu. Quantos dizem amém? Aleluia. É muito bom estarmos juntos. Eu amo essas reuniões de conferência. São momentos em que nós, juntos, em unidade, aplicamos o nosso coração para termos mais unção, presença, vida de Deus. Então, são momentos muito importantes na vida da igreja. Ontem eu compartilhei com você a respeito da chave de Davi. A chave de Davi é o louvor, a adoração. Aleluia. Obrigado. E lá em Atos capítulo 13, verso 22, diz assim a palavra de Deus. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Davi é chamado aqui no texto, pelo apóstolo, de homem segundo o coração de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu também quero receber o elogio do céu. Quero receber a recompensa do Senhor e ouvir da sua boca: servo bom e fiel. Eu quero ouvir o elogio. Quantos querem também naquele dia? Esse é o crente vencedor. Esse é o crente vencedor. Davi, ele é chamado aqui de homem segundo o coração de Deus. É uma daquelas afirmações estonteantes da palavra de Deus, não é? A respeito de Abraão, diz que ele foi chamado de amigo de Deus. Que é maravilhoso, ser amigo de Deus, né? Jesus disse: já não vos chamo servos, mas chamo vocês de amigos. Então, como Abraão, nós somos também amigos de Deus hoje. E Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? O que havia em Davi de especial? O que tornava Davi diferente dos outros? Essa é uma pergunta que tem sido feita durante séculos, né? Homens de Deus têm discutido e dado a sua opinião. Alguns dizem que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele era rápido para se arrepender. Ele pecava, mas ele era rápido para mudar a sua mente e se arrepender. De fato, arrependimento é uma coisa boa. E Davi de fato se arrependia, mas Davi não é o único que se arrependeu no Velho Testamento. E no entanto, os outros não foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Outros dizem, não, Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa do louvor.
Mais da metade dos salmos foram escritos por Davi. Era alguém que adorava o Senhor. Mas se você for olhar também, outros homens de Deus no Velho Testamento adoravam o Senhor. Também louvavam o Senhor. E nem por isso foram chamados de homem segundo o coração de Deus. Então hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre isso. Qual o caminho para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus? Como é que cada um de nós nessa manhã aqui pode descobrir esse caminho para avançar? Quantos querem ser homens e mulheres segundo o coração de Deus? Quantos querem aprender nessa manhã? Então essa é a pergunta que é feita, né? Davi tinha algo de especial. Na verdade, antes de Davi se tornar rei, Deus já disse que ele era alguém que o agradava. Lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, Deus diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes... Não, perdão, 1 Samuel 13, 14, que está ali é o anterior, né? Atos 13. 1 Samuel 13, 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Deus aqui está falando por meio do profeta Samuel com Saul. É que Davi nem sabia ainda que seria rei. E no entanto Deus disse que já tinha achado um homem que o agradava. Aleluia. Todos nós estamos debaixo do favor de Deus. Você crê nisso? Você está debaixo do favor imerecido. A graça de Deus te alcançou. Estar debaixo do amor de Deus é uma das coisas mais extraordinárias dessa vida. Você nunca deve aceitar nenhuma palavra que te dê insegurança sobre isso. Você é amado. Você é amado no dia bom, você é amado no dia mau. Você é amado no dia que você comporta bem, você é amado naqueles dias que não foram tão bons. Você é amado sempre. O amor de Deus por você é imutável. Nada que você faça altera o amor de Deus. Nos dias que você comporta bem, Ele não te ama mais. Nos dias que você comporta mal, Ele não te ama menos. Porque o amor dele não pode ser alterado por você. Ele te ama o máximo que Ele pode amar, ao ponto de entregar o próprio Filho por nós. No entanto, preste atenção no que eu vou te dizer. Uma coisa muito diferente é você agradar a Deus. Você é amado, mas às vezes o que você está fazendo não agrada o Senhor. Não muda o amor dele por você. Mas você tem que entender que esse caminho não agrada. Então, o filho que sabe que é amado, ele quer agradar. Filhos que sabem que são amados, se esforçam para agradar. Filhos que desconfiam que não são tão amados assim, não se importam de sair bem ou não na prova. Não se importam de desperdiçar o dinheiro do pai, da mãe, na escola particular. Por quê? Porque eles não têm certeza se realmente são amados. Mas filhos amados, eles veem o esforço do pai para pagar a escola. Eles falam: eu tenho que estudar, eu tenho que honrar meu pai. Meu pai se esforça tanto, ele me ama tanto, eu vou ser motivo de orgulho para ele. Esse é o filho que sabe que é amado. Por isso, aquele que sabe que é amado, mais cedo ou mais tarde, ele vai caminhar para agradar o Senhor. Porque não tem saída, não há outro caminho. O amor de Deus te cerca. Está me ouvindo? O amor de Deus te envolve, te constrange. Mas pode ser que nós ainda tenhamos compreensões equivocadas, ainda tenhamos na nossa mente entendimentos desalinhados, e por isso ainda, às vezes, não damos aquele prazer que o Senhor quer que tenhamos ou quer ter em nós. Lá em 1 Crônicas 28, verso 4, Davi disse, o próprio Davi disse, 1 Crônicas 28, 4, o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai na casa de Judá. E olha o que diz: e entre os filhos de meu pai, ele se agradou de mim. Ele se agradou de mim. Veja, ele amava todos os filhos de Jessé. Deus amava todos os filhos de Jessé. Mas teve um filho que o Senhor se agradou. Eu quero ser esse filho que o Senhor se agrada. Quantos querem também? É isso que diferencia o vencedor do derrotado. Nós cremos na visão dos vencedores. Os irmãos estão familiarizados com a visão dos vencedores? Nessa igreja é ensinada a visão dos vencedores? Então você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tem crente que vive como vencedor,
Tem crente que, sendo vencedor, vive como se não fosse. Todo crente é mais do que vencedor. Mas infelizmente alguns não vivem nessa realidade. É como aquele que, sendo rico, ainda vive na pobreza. Sendo herdeiro de uma grande fortuna, ainda vive na pobreza. O desafio da nossa vida, né, depois que nós somos salvos, é ser um vencedor. Antes de você ser salvo, o seu propósito tem que ser salvo. É a bênção mais importante. Mas depois que você é salvo, quantos são salvos aqui? A salvação já está resolvida na sua vida. Você não tem que preocupar mais com a salvação, está me ouvindo? Não dê ouvidos na internet a esses que dizem que a sua salvação é uma incerteza. É o contrário, é uma certeza absoluta. Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, eu ganhei o poder de ser feito filho de Deus. Diga, uma vez salvo, salvo eternamente. Uma vez salvo, salvo eternamente. Agora eu vou te falar. A primeira parte você me responde com a segunda. Uma vez salvo, uma vez salvo. Isso incomoda o inferno profundamente. Se você quer deixar o diabo furioso, viva nessa realidade. Pessoas vão te perseguir, vão te incomodar, vão te caluniar, vão dizer que você é pretensioso, presunçoso, mas nós não somos salvos pelo nosso merecimento, não somos salvos porque nós somos bons, nós somos salvos porque o amor dele nos alcançou. Uma vez que você é salvo, a salvação já está resolvida, mas tem uma questão que está aberta na sua vida: você vai ou não receber o prêmio? Você vai ou não receber a recompensa? Isso está em aberto. Eu quero a recompensa naquele dia. Eu quero ter o meu nome naquela lista que eu te mostrei ontem. Eu era um amargurado, endividado, vivia no aperto. Mas agora não, agora eu sou valente do Senhor. Agora eu ando no exército do Senhor. Eu dei um passo em direção ao Senhor. Você crê nisso? Tem uma historinha simples que eu gosto de contar sempre para você entender isso. Porque tem pessoas que ainda no nosso meio não conseguem perceber. Eles pensam que a visão dos vencedores contradiz a graça. Ah, pastor, a gente entendeu a graça, então a visão dos vencedores não está valendo. Não, não, as duas coisas estão valendo. É de graça e tem prêmio. Eu não consigo entender como é que pode ter prêmio se é de graça. Pois é, se a sua mente não entende ainda, fique em paz. Uma hora você vai entender. É de graça, é pelo favor, mas prossiga para receber o prêmio. O prêmio da soberana vocação. Ou seja, vocação para ser soberano. O que é um soberano? É um rei. Então, quando Paulo diz que ele está olhando para receber o prêmio da soberana vocação, é o chamado para ser rei, para governar. Então, presta atenção. Imagina que o Senhor Jesus é dono de uma escola. Todos nós somos analfabetos, perdidos, sem menor chance de ler qualquer coisa, de aprender qualquer coisa. E não temos condição de pagar porque a escola é muito, muito cara. Nunca podemos entrar lá. Não temos menor chance. Mas Ele olha para nós e nos ama. Ele diz: vou te dar a matrícula de graça. Você pode vir. Venham todos. Vinde a mim, todos vós. Estão com fome e sede de aprender. Vem, a matrícula é de graça. E nós somos aqueles que fomos. E nos matriculamos na escola do Senhor. Amém? Quantos estão na escola do Senhor? Nessa escola temos aprendido muito. Nessa escola tem provas. Tem passado por alguma prova? As provas não são para te expulsar da escola. As provas são para você ser promovido para um novo nível. Por isso que vem provas. Responde a Deus na prova. Eu estava brincando com o pastor, né, ontem, dizendo que eu sempre falo para o Senhor, Senhor, me dá uma cola. Fala para mim qual que é a resposta dessa prova. Porque isso é graça. Isso é graça. Deus te conta a resposta da prova. Você só tem que marcar a resposta certa. Você não entendeu ainda, né? Vou te dar um exemplo.
Sua mulher te atazanou hoje. Te atazanou. E você está doido para dar uma resposta. Aí você ora. Senhor, me dá uma cola. Me dá uma cola. Como é que eu respondo essa prova? Aí o Senhor contra. Opção A, B, C e D. Briga com ela, opção A. Ama ela, opção B. Entendeu? Ele vai te dando as opções. Você fala assim, eu não sei. Estou com vontade mesmo de agarrar ela. O Senhor dá, o Espírito Santo te dá a cola. Opção B, vai na opção B. Aí na hora que ele vai na opção B para amá-la, aí o Espírito Santo fala, aleluia, passou na prova. Aí você acha que acabou a prova? A escola do Senhor, a prova é de consulta. Já fez prova de consulta? Nunca entendi essa prova, sempre achei ela assim uma coisa. Se eu posso consultar, está provando o quê? As nossas escolas é cheio de prova de consulta, mas na escola de Deus também. Ele deixa você consultar. Pode perguntar até para o professor Espírito Santo. Qual que é a resposta? Ele vai dizer, você só tem que marcar a opção certa. Aí você é promovido. Está me ouvindo? Tem que estudar. Tem que querer aprender. Tem ou não tem? Tudo na escola é de graça. Material de graça. Né? Tudo que você precisar na escola você tem, é de graça. Tem uma coisa, só uma coisa. No final você precisa saber. O diploma não é de graça. O diploma depende de você passar na prova. Quantos querem o diploma? O diploma chama-se recompensa do vencedor. A matrícula na escola se chama o quê? Salvação. Uma vez que você é salvo, você é matriculado. Todos nós estamos no curso ainda. Para alguns o curso é longo. Eu já tenho 44 anos que eu estou nesse curso. Pastor Finot tem mais do que eu. Hoje de manhã, nós estávamos conversando no carro, ele falando de uma lição que ele não conseguiu aprender ainda. Eu falei, até os 80, assim, cara. Vamos ver se até lá você aprende essa lição, você avançar para a próxima. Você sabe que tem dia eu falo para o Senhor isso? Eu falo, Senhor, estou com 56, vou fazer 57, estou patinando no 2 mais 2 ainda, Senhor. Não posso mais errar essa equação, já passei dessa fase. Me ajuda, Espírito Santo. Eu estou no nível já superior. Eu quero entrar logo na pós-graduação. Para isso tem que ser aprovado. Responda ao Senhor. Isso é ser um vencedor. É só passar na prova. E às vezes a prova é crer que é amado. Continuar crendo na graça. Os dias são maus, os dias nublados, as noites escuras, coração apertado. Você não sabe o que responder, você se levanta no meio da noite escura e tem um cântico novo ao Senhor. Os anjos aplaudem e dizem, passou no mais um teste, avançou mais um degrau. Imagina um pai que tem 10 filhos. Quantos filhos? 10. Esse pai é muito, muito rico. Muito rico. E todos os dias ele levanta de manhã e ele pergunta para os seus 10 filhos, alguém gostaria de ir para a empresa comigo? Aprender? Trabalhar lá? Tem um que sempre diz, eu quero, papai. E vai com o pai. Os outros 9, não, vão ficar brincando de videogame. Vão ficar em casa brincando. São filhos, sim ou não? O pai vai tirar o almoço deles como castigo? Não, o pai perguntou, quem quer? Não obrigou ninguém. Quem quer? Quem quer? Essa palavra que eu trago para você hoje é quem quer. Não há peso nem estresse, é só para quem quer. O que acontece? Os anos passam. Chega o dia. E o pai fala, eu vou passar a empresa para um de vocês. Todos os 10 são herdeiros. Amém? Todos os 10 são donos. Amém? Mas só um pode ser o presidente da empresa.
pai tem que escolher entre os 10 quem vai presidir a empresa. Qual você acha que ele vai escolher? Qual você acha que ele vai escolher? É aquele que gostava tanto da companhia do pai. Todo dia dizia, eu quero ir ficar com o senhor, quero aprender. E lá na empresa ele aprendeu tudo com o pai. Agora ele está qualificado. Presta atenção, todos os 9 são herdeiros. Todos os 9 são abençoados. Ninguém é pobre nessa história. Mas tem um que tem uma posição diferente. Lá no reino, todos nós somos filhos. Todos nós somos herdeiros. Mas alguns vão ganhar uma posição diferente. Quem é que vai ganhar a posição diferente? Aquele que aceita o convite do Pai. Hoje o Pai está te convidando, vem para perto de mim, fica perto de mim, eu quero te ensinar, vou te ensinar a governar, vou te ensinar a reinar em vida, fica perto de mim, há um reino chegando, ainda não chegou a sua hora, você está muito novinho, mas vai chegar o seu momento, e você vai ser colocado num trono, e você fica sonhando, vai ser bom demais esse dia, não é papai? Vai ser muito bom, e o Pai diz, é sim, espera, aprende, aceita o convite todo dia. Tem muita gente ignorando o convite lá fora. Tem muita gente que é filho, filho mesmo, é crente de verdade, mas que não tem o coração que você tem. Seu coração atrai a atenção do céu. Nós dizem amém. Davi era um desses. O que Davi tinha? Já vou logo te respondendo. Que chamou a atenção de Deus, ao ponto de Deus dizer, esse é um homem segundo o meu coração. Tinha 2 coisas que caracterizava Davi. Ele amava a casa de Deus e a presença de Deus. Essas são as 2 coisas que são singulares na vida de Davi. Eu vou te mostrar agora por que é singular. Davi amava a casa e Davi amava a presença. Casa e presença, guarda isso, anota isso. Essas são as 2 coisas que ainda hoje estão no coração do seu pai. Casa e presença. Ele está edificando uma casa e ele ama estar presente conosco. Ele ama a comunhão conosco. Essas 2 coisas caracterizaram a vida e o reinado de Davi. Lá no Salmo 132, esse salmo, historicamente, você viu ontem eu te falei, cada salmo foi escrito no momento. Você às vezes não sabe quando foi escrito aquele salmo, você não tem noção do impacto que deve ter sido aquele salmo naquele instante. O Salmo 2, por exemplo, foi escrito quando Davi fugia de Absalão. E ele saindo de Jerusalém, diz o cabeçalho do salmo, subiu o Monte das Oliveiras. Lá em cima, ele parou para orar. Te lembra alguém? Qual foi a oração que ele fez? Salmo 2. Depois você lê. A minha voz clama ao Senhor. Ele, do seu templo, me responde. Os homens me dizem, o teu Deus, onde está? No céu está o nosso Deus. Faz tudo segundo a sua perfeita vontade. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Glória e a força. Olha a circunstância que ele escreveu isso. Seu próprio filho estava perseguindo ele, querendo matá-lo. No Monte das Oliveiras ele canta assim. No Salmo 132 ele está fugindo de Saul. Você vê que a vida de Davi foi uma vida cheia de prova, cheia de levantes. Porque quem é pela casa e pela presença vai sofrer perseguição. Não precisa dizer amém, porque não eu quero que venha na sua vida. Mas é inevitável que venha. As provas vêm. Mas quando vierem, lembra disso. Salmo 132, Davi está fugindo de Saul. Lembra o que nós falamos ontem? Quando fugia de Saul, ele chegou ao ponto de até ir para os filisteus. Foi morar numa caverna. A vida difícil. Ele já tinha, nessa altura, 2 esposas. Já tinha filhos. Vivendo naquela situação de penúria. Fugindo de um lado para o outro. Errante. Sem destino. Parecia que a vida dele não tinha um futuro bom. E olha, você pode ter muita gente como inimigo, mas não tem o rei como inimigo. Porque se o rei é seu inimigo, onde é que você vai esconder? Saul era o rei.
Saul queria matá-lo. Onde ele ia esconder de Saul? Qualquer um que escondesse Davi era inimigo do rei. Ninguém quer se colocar como inimigo do rei. Dá muito trabalho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nessa circunstância, olha o que Davi clama, canta ao Senhor. Salmo 132, 1 em diante. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provas, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Olha para cá, todo mundo buscava alguma coisa para si, menos Davi. Davi estava buscando algo para Deus. Naquela circunstância, era normal Davi buscar uma casa. Por favor, meus filhos, minha mulher estão no relento. É normal eu querer uma casa para minha família. É normal eu buscar um conforto. Deus jamais iria condená-lo, nem condenar ninguém, por buscar o melhor para si mesmo na sua casa. Está me ouvindo? Davi tinha um coração tão grande a Deus e a sua casa. Ele falou: Senhor, me dá uma casa. Não. Senhor, me dá um lugar para repousar. Não. O que ele falou? Eu não vou descansar. Eu não vou dar repouso aos meus olhos, até que eu construa uma casa para o Senhor, uma morada para o poderoso de Israel. Todo mundo buscava algo para si. Davi buscava algo para Deus. Ontem eu falei para você que tinha alguns valentes que buscavam coisas para si, outros buscavam para o reino, mas tinha 3 que estavam preocupados com eles buscavam algo para o rei. Nós somos uma igreja de vencedores. Nosso coração é para o Senhor, é para o rei. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, verso 21, projeta para mim, Filipenses 2, 21, Paulo diz: naqueles dias onde ele estava, todos buscavam o que era seu próprio, e não o que é de Cristo. Olha aí, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não aquilo que é de Cristo Jesus. Paulo aqui estava falando de alguns obreiros que havia nos dias dele, que buscavam para si, estavam preocupados consigo mesmo. O ministério era só um meio deles terem algo para si, não necessariamente algo pecaminoso, mas era só um emprego. Eles queriam ter uma condição financeira para poder viver com a sua família, buscavam para si. Paulo diz: mas nós não. Ele está falando de Timóteo aqui. Timóteo também não. Nós buscamos aquilo que é de Cristo Jesus. Nós somos pela casa de Deus. Quantos são pela casa de Deus nesses dias? Quantos são pela igreja do Senhor nesses dias? Tem muita gente que se levanta para depreciar a igreja, para dizer que a igreja está falida, que a igreja não tem valor, que é só uma instituição, que é isso, que é aquilo. Você vai encontrar muita gente falando da igreja, mas normalmente não fala bem. E vou te dizer mais: quando alguém quer parecer inteligente na internet, ele fala mal da igreja. Quando alguém quer parecer sério, ele quer parecer que ele é um obreiro realmente, zeloso, ele fala mal da igreja. E os irmãos acham que um bom pastor é aquele que fala mal da noiva. Você não pode querer ficar bem com o noivo falando mal da noiva. Você não pode querer ficar bem comigo falando mal da minha esposa. Não funciona assim. Você quer ficar bem com o noivo, filho? Cuida bem, trata bem a noiva dele. Fala bem da noiva. Não deprecia a noiva. O noivo não está querendo ouvir dos defeitos da noiva. O noivo não quer que você conte para ele quais são as lutas da noiva. Ele está apaixonado. Quem está apaixonado não quer ouvir defeito daquele que ama. É verdade ou não é? Depois que você casa, os olhos se abrem. Mas antes de casar, você é cego. E se o seu não abriu, a sua mulher vai abrir uma hora dessa para você. Olha para cá. Mas aí já está resolvida a questão. Antes de casar, quando a gente está apaixonado, eu louvo a Deus porque eu apaixonei pela minha esposa. É uma coisa muito boa. Casar apaixonado. E aí, tinha gente que vinha falar para mim: você não sabe, é isso, tem aquilo. Eu falava: eu não quero saber. A mim não interessa.
Por quê? Quem está apaixonado é assim. Algumas coisas eram verdade. Alguém me falou, ela não sabe cozinhar. Eu pensei comigo, não estou atrás de cozinheira. Aí nós casamos. Aí, primeira semana de casado, ela fritou um bife tão salgado, mas tão salgado, eu falei, ela pôs o saleiro em cima desse negócio. E aí ela viu que eu não conseguia comer, aí ela provou, falou, nossa, está salgado. Aí ela teve uma ideia, vamos lavar e fritar de novo? Ela lavou o bife, e eu junto com ela, pegamos a escova ali, lavamos, porque bife você não desperdiça. E fritamos de novo, virou uma coisa assim, inacreditável, eu não sei o que virou. Mas o sal não foi embora, não foi. Você acha que eu lembro disso assim, amargurado? Ah, que bife horroroso, né? E o arroz, fui criado numa casa que arroz soltinho era questão de honra para minha avó. Se o arroz não ficasse soltinho e eu falasse que estava papa, era uma ofensa para ela. Meu arroz é sempre soltinho. Aí eu casei, o dia que eu enfiei a colher na panela, e o arroz não saía da colher, eu tive que abanar ele. Ela falou, você sabe, eu adoro arroz papa. E eu falei, e eu também. Então é nós dois. Olha para cá. Eu posso te contar isso porque é tudo verdade. Na hora que eu chegar em casa, ela vai dizer, você estava me expondo lá em Campo Grande. É assim que as irmãs fazem? Você estava me expondo, mas aqui ninguém vai contar para ela, não é verdade, irmãs? Porque hoje é um dia muito especial para ela. Você tem que dar só alegria para ela hoje. Você manda uma mensagem dizendo, pastora Luísa, não esquece de você. Aí pode. Hoje é dia do lançamento do Amado Coração. Aleluia. Vamos alcançar muita criança. Vamos alcançar muita criança. Então ela pode não ser essa maravilha realmente no arroz soltinho. Mas olha para cá. Ela é uma maravilha em 99,99% das outras coisas. Então, eu prefiro que ela escreva o Amado Coração e o arroz eu pago alguém para fazer. Não é verdade? Agora, se eu que sou assim, amo a minha esposa, imagina o Senhor Jesus. Não falta gente para falar mal de você. Mas não pense que Ele está ouvindo. Ele não está interessado. Ele está interessado em você. Você pode não ser aquele talento maravilhoso. Você pode não ser aquela habilidade toda. Você pode não ter aquela perfeição no seu caráter. Mas olha para cá. Ele olhou para você e te amou. Ele te falou com amor eterno, eu te amei. Por isso, fale bem da igreja. Lá em Mateus 16, Jesus disse o quê? Para Pedro. Depois que Pedro faz a confissão, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor responde para ele o quê? Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, que a partir de hoje você é Pedro, porque todo mundo que tem a revelação de mim, que sou a pedra, se transforma em pedras também, porque a verdadeira pedra é Ele. Mas agora o Simão virou pedra também, só porque viu. E o Senhor fala o quê? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? É a revelação dele. Qual é a pedra? É Ele mesmo. Qual é a pedra? É a confissão que você faz audivelmente. Está me ouvindo? Mas o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. O que Cristo está fazendo hoje? Está preocupado com a eleição desse ano? Eu sei que você está, pode ficar, fique em paz. Você é brasileiro, não precisa ficar preocupado. Mas olha para cá, o Senhor não está envolvido nisso. Ele não está preocupado com isso. Preocupado no bom sentido. Mas Ele está muito interessado num tópico, a edificação da sua igreja. E a pergunta é, quantos estão edificando com o Senhor? Ou quantos estão indo para a internet para falar mal da igreja? Para depreciar os pastores? Para dizer que tudo isso é uma grande farsa? E se colocarem como aqueles que sabem e que têm? Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com aqueles que depreciam o que Jesus está fazendo. Porque eles são naturais. Na cabeça deles, quem está fazendo somos nós. Quem está fazendo é o pastor. O pastor não tem poder de edificar a igreja realmente.
Pastor é só um cooperador. Quem está edificando mesmo é Ele, por meio do Espírito Santo. Cada vez que Ele move dentro de você, está edificando igreja. Cada vez que seu coração é aquecido, cada vez que você derrama uma lágrima na presença dEle, cada vez que você sente o toque dEle, e na sua casa você é tomado às vezes de uma santa indignação, quando você vê as coisas das trevas, Ele está edificando igreja. Cada vez que você vai para uma célula, abre a sua casa para uma célula, cada vez que você dispõe a discipular, liderar, consolidar alguém, você está edificando, você está cooperando com a edificação da igreja. Isso não é o trabalho de um pastor. Pastor é só o coordenador da coisa. Quem está fazendo é o Espírito Santo. Ele é que está operando. Eu não vou falar mal do que o Espírito Santo está fazendo. Pelo contrário, eu vou cooperar com ele. Eu vou negar que tem defeito? Não. Eu vou tentar esconder que tem defeito? Também não. Mas eu decidi que não vou olhar para eles, porque Jesus não está olhando para eles. Ele está trabalhando. E no final, o Espírito Santo vai apresentar diante do Senhor uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Eu sou pela casa de Deus. Uma das razões porque Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus foi porque ele fez dos objetivos de Deus os seus objetivos. Os alvos de Deus eram os seus alvos. O propósito de Deus era o seu propósito. O pensamento de Deus tornou-se o seu pensamento central. E o pensamento de Deus é somente a respeito de uma coisa: Cristo e a igreja. Me ouvindo? O pensamento do Senhor é focado em Cristo e na sua casa. Mas Cristo e a casa, no final das contas, são um só. Porque Cristo é o cabeça, nós somos os membros. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o alicerce, mas nós somos a casa. Somos a expressão. Somos a habitação de Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Vamos ler. 1 Crônicas 17. Davi, um belo dia, está andando no seu palácio. Ele construiu para si palácios, para os seus filhos. Toda a nobreza em Jerusalém morava em casas luxuosas, maravilhosas. E Davi, um dia andando no seu palácio, ele diz: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ele ao profeta Natã: ô Natã, eu moro numa casa de cedros, eu moro numa casa requintada, luxuosa, mas a arca de Deus está numa tenda. Está numa tenda. Davi disse: não me parece apropriado isso. Parece que tem algo errado. Eu quero mudar isso. Eu quero fazer uma casa para Deus, Natã. Melhor, muito melhor do que qualquer casa em Jerusalém. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Qual que é o nome de Jesus? Emanu. O que significa Emanuel? Deus conosco, está certo, mas também é Deus contigo. E Natã respondeu aqui: faz conforme está no teu coração. Emanuel. Deus é contigo. Está dizendo de onde é que procede o pensamento. Deus é conosco, Deus é contigo, Davi. Porém, naquela mesma noite, vê quando o céu é atraído por algo, a coisa acontece numa velocidade muito maior. Veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai, fala com meu servo Davi, assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para mim. Olha que coisa, hein? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Agora o verso 6 é que eu acho espantoso. Leia com atenção, olha o que Deus diz: em todo lugar em que andei, em todo Israel, algum dia, em algum momento, eu falei alguma coisa para os juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não fazem uma casa para mim? Algum dia eu falei para algum profeta:
dizendo: por que vocês não constroem uma casa para mim? Eu nunca falei nada disso para ninguém. Eu nunca disse isso para ninguém. Onde é que Davi tirou isso? Como é que você descobriu o meu coração, Davi? Essa é uma das coisas mais tocantes do Velho Testamento. Descobrir a vontade de Deus quando está escrito, já é difícil. Está escrito, mas a Bíblia é um livro grande. Você vai lá vasculhar para entender a vontade de Deus, mas já está escrito. Mas Davi, Deus está dizendo: eu nunca falei para ninguém, eu nunca disse para ninguém. Como é que você descobriu o meu coração sem eu te contar? Surpreendeu o céu. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Ele percebe o coração do Senhor. Você percebe o coração de Deus? Deus quer ter comunhão conosco. Nós somos a sua casa. Deus vem para celebrar conosco. Eu sei que você ama ver os anjos de Deus bailando, dançando entre nós. Aleluia, eles estão mesmo. Mas acredite, o próprio Senhor, Ele mesmo, pessoalmente, se faz presente quando nós começamos a louvar e adorar. Quando nós nos reunimos e um fala para o outro a respeito do Senhor, Deus ouve. Quando estamos juntos e alguém simplesmente levanta um suspiro ao céu, Deus vê. Ele recebe. Por quê? Porque Deus ama estar na sua casa. Se Deus ama estar, eu vou amar também. Pastor, mas Deus mora nesse prédio? Claro que não. Esse prédio não é a casa de Deus. Claro que não. Mas nós somos pedras vivas. Você e eu, individualmente, somos pedras. E quando nós nos reunimos aqui, é como um lego espiritual. Quando nos reunimos, as pedras vão se encaixando espiritualmente. Você não vê, mas de repente uma casa é edificada aqui. Os demônios vêm, os anjos vêm, porque é Deus mesmo que faz. Quando nos reunimos, as pedras vivas se tornam uma casa viva. E Deus vem para habitar nessa casa. Quando essa casa vai para casa, Deus vai junto também. Deus não vai ficar aqui. Esse é só um lugar que nós nos reunimos. Essa casa viva pode reunir em qualquer lugar, mas tem que reunir. 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. O diabo nesses 2 anos quis roubar isso, quis impedir isso, porque o diabo sabe o poder da presença manifesta. Está me ouvindo? Uma coisa é quando você ora em casa sozinho. É muito importante que você entre no seu quarto e ore. Muito, muito importante. Você vai receber de Deus lá o que não vai receber aqui. Mas tem coisas que você vai receber aqui e não vai receber lá. Há um nível de unção que só vai ser liberado na sua vida aqui, não vai ser liberado lá. Por isso você tem que vir aqui. Mas o diabo quer impedir você de receber dessa unção. Essa unção que quebra o jugo, essa unção que é alimento, que fortalece, essa unção que te santifica. Você vai para casa mais santo que quando chegou, te enche de glória do céu. Essa unção que liberta de todo tipo de ataque do inferno, traz cura, salvação. Tudo acontece quando o Senhor se faz presente. Tudo pode acontecer quando o Espírito de Deus se move entre nós. Davi sabia disso. Mas hoje, quantos sabem? Eu estou em casa, eu posso servir a Deus na minha casa, eu não preciso de igreja. Mentira do diabo. Você precisa da casa de Deus sim. Você não é casa de Deus sozinho. O meu corpo é templo do Espírito. Sim, o seu corpo é templo, mas a casa de Deus, na casa de Deus, seu corpo é só mais uma pedra. Você é só mais uma pedra, você não é a casa completa. Homem nenhum é completo. Só Deus é completo. E nós precisamos de estar todos juntos para que Deus se manifeste como Ele quer fazer. Reunidos. Esse negócio de reunido pela internet pode ter o seu lugar, seu momento, é relativo. Eu não desprezo, mas tem uma coisa, não substitui o culto. Você precisa de ter uma hora que você traz o seu filho pequeno para sentar no banco e ele sentir o toque. Eu amo quando eu encontro crianças, eu amo crianças, mas o que eu mais amo é quando as crianças me encontram e elas dizem que oram por mim e gostam de me ouvir, entendem o que eu falo. Mas você sabe porque eu fico honrado? Não é nem tanto porque elas me entendem, é porque elas ouvem porque sentem algo. Alguma coisa dentro delas se movimenta, se mexe. É a unção movendo na vida da criança. Acredite em mim, isso tem valor espiritual.
Se ela sente isso andando no carro enquanto você ouve a pregação, ou na sua casa pela televisão, imagine quando ela senta aqui pessoalmente e todos nós comungamos de um mesmo Espírito. Davi amava a casa de Deus. Salmo 24, ele diz o quê? Bondade. Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Davi diz que é bondade e misericórdia, bondade e graça, bondade e benevolência, bondade e favor me seguirão todos os dias e eu vou habitar na casa do Senhor. Mas eu quero contar uma coisa para você. Davi não podia habitar na casa do Senhor. Sabia disso? No Velho Testamento, só levitas e sacerdotes podiam habitar na casa do Senhor. Davi não era levita, era da tribo de Judá, é da realeza, mas ele não pode habitar na casa do Senhor. Davi não tinha o direito, Davi não tinha posição, Davi não tinha nada no qual se basear para dizer eu quero habitar na casa do Senhor. E no entanto ele diz eu quero e eu vou. Por quê? Porque Davi entendeu a graça. Graça é quando você pede algo que não tem direito, você não merece, nem tem posição em si mesmo, mas ainda assim você se levanta e por causa da graça você pede. E o Senhor te honra e te concede. Davi não podia. Salmo 27 ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, eu posso habitar na sua casa todos os dias da minha vida e meditar no seu santuário. Salmo 84 ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios da casa de Deus. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Prefiro estar à porta da casa do Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Porque um dia nos teus átrios, um dia apenas, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Como eu amo a sua casa. A casa aqui é só um símbolo de presença, presença. Como eu amo estar diante de ti. Como eu amo ter o meu coração tocado. Como eu amo perceber a tua unção se manifestando. Como eu amo o Senhor e a sua casa. É Davi. Por causa disso foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Quantos querem ser chamados de homens e mulheres segundo o coração de Deus? Estou te contando a pista. Tem um coração pela casa. Tem um coração pela igreja. Você não edifica abatendo. Você não edifica demolindo. Você não edifica falando mal. Você não edifica, sabe, dizendo os defeitos. Você não edifica condenando. Não, não, não. Essas coisas todas são para destruir, demolir. Não são para levantar, construir, edificar. Eu quero estar entre aqueles que edificam. Quantos querem estar comigo também? Mas Davi, ele não apenas era pela casa de Deus. Davi também era pela presença de Deus. E a presença de Deus no Velho Testamento, não estão cansados? Ok. A presença de Deus no Velho Testamento era simbolizada pela Arca da Aliança. A arca era o símbolo da presença, porque a arca, ela mesma representa Cristo. A arca era feita de madeira revestida de ouro. Na Bíblia, a madeira nos fala da natureza humana. O ouro nos fala da natureza e glória de Deus. Jesus era plenamente madeira, plenamente ouro. É plenamente homem, plenamente Deus. Ele é madeira, mas é madeira revestida de ouro. Sabe? A arca, ela tinha uma tampa chamada de propiciatório. Propiciatório era o lugar onde uma vez por ano o sacerdote entrava. Você conhece? No dia da expiação, Yom Kippur, dia do perdão. Nesse dia, o sacerdote imolava 2
2 bodes. Um bode, perdão, os 2 não. Ele usava 2, mas matava só um. O primeiro bode era chamado de bode emissário, Azazel. E muitas seitas, né, satânicas, Azazel é o nome de um demônio. A Bíblia fala que o nome desse bode era Azazel, bode emissário. E o sacerdote impunha as mãos sobre esse bode, confessava os pecados da nação. Depois esse bode era solto no deserto. Nunca mais voltava. Para indicar que os nossos pecados foram afastados da presença de Deus. Fora da vista. O outro bode era imolado no altar de holocausto. E o sangue, o sacerdote então, entrava no Santo dos Santos e aspergia em cima da arca, na tampa chamada propiciatório, onde tinha 2 querubins de ouro, um olhando para o outro. No meio dos querubins, entre as asas dos querubins, o sangue era aplicado, porque ali é o lugar do encontro de Deus com os homens. Era dali que Deus falava com Moisés. Por que o sangue era aplicado em cima do propiciatório? Para que o pecado fosse coberto. Os querubins são guardiões da glória de Deus. Quando o homem pecou, Deus não queria que o homem vivesse eternamente no pecado. Deus fechou o caminho para a árvore da vida, colocando o quê? 2 querubins com a espada desembainhada. São guardiões da glória. Estão prontos para executar juízo sobre o pecador. Mas lá em João, no dia em que Maria Madalena vai ao sepulcro, Jesus já tinha ressuscitado. E quando ela entra no sepulcro, em cima da pedra onde estava deitado Jesus, tinha quantos anjos? 2. Um cada ponta. O que te lembra isso? 2 querubins. Só que agora eles não estão mais um de frente para o outro, nem com a espada desembainhada. Eles estão relaxados. Eles falam para a mulher: o que você está procurando? Você procura, não está mais aqui. Olha para cá. Aquele é um quadro do propiciatório. Entendeu? O sangue foi aceito. O sacrifício foi feito. Por quê? Por que o sangue deveria ser aspergido em cima do propiciatório? Porque dentro da arca da aliança tinha 3 coisas. Muito bem, você já deve ter estudado isso. Quais eram as 3 coisas que tinha dentro da arca? Tinha as tábuas da lei, uma urna contendo maná e a vara de Arão que floresceu. 3 coisas. Essas 3 coisas apontam para Cristo e ao mesmo tempo elas são um testemunho contra o nosso pecado diante de Deus. As tábuas da lei apontam para Cristo, porque a lei fala de perfeição. Cristo é o único que se encaixa na lei. Cristo é o único que pode cumprir a lei. Então a lei é um retrato dele. A lei te conta quem é o seu Deus. Mas também a lei nos mostra quem somos nós. E o quanto nós quebramos o mandamento de Deus. Os querubins estão olhando para as tábuas da lei. Segunda coisa que tinha dentro era a urna contendo o maná. O maná foi o pão que desceu do céu durante 40 anos, todos os dias. No primeiro dia que entraram em Canaã, o maná cessou. Mas Deus falou para Moisés: pega um pouco do maná, coloca dentro de uma urna e põe dentro da arca no Santo dos Santos. A Bíblia fala lá em Apocalipse: para o vencedor, o Senhor vai dar do maná escondido. É o maná que está dentro da arca. Não é o maná que você sai para colher em qualquer lugar. Não é o maná que qualquer um tem. Tem um maná que é especial para o vencedor, especial para você. Mas o maná também nos fala da rebelião do homem. Porque mesmo depois de 40 anos comendo maná, eles murmuraram e pediram as comidas do Egito. Queriam comer lá os alhos, né, os melões. Eles queriam os pepinos, queriam as comidas do Egito e desprezaram o pão do céu, que no final das contas é Cristo. João 6, ele diz que eu sou o pão que desceu do céu. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Então o maná nos fala da nossa rejeição da provisão de Deus. O terceiro elemento que tinha lá é a vara de Arão. A vara de Arão, você conhece a história? Alguns homens em Israel, um grupo chamado grupo de Coré,
Datã e Abirão, se levantaram contra a autoridade do sumo sacerdote. Eles queriam adorar a Deus sem precisar de um sumo sacerdote. Isso não é possível. Ainda hoje, não é possível adorar a Deus sem o sumo sacerdote. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por... Alguém pode chegar lá sem um sumo sacerdote? Não, nós precisamos do sumo sacerdote. Mas aqueles homens rebeldes se levantaram contra, e eles disseram, por quê? Por que precisamos, né, de um sumo sacerdote? Deus então fala, é o seguinte, pega 12 varas de amendoeira, escreve em cada vara o nome de uma das tribos, 12 tribos. Na tribo de Levi escreve o nome de Arão. Coloca essas 12 varas na minha presença, no Santo dos Santos. E no outro dia você vai saber quem é o que eu escolhi. Quem é o escolhido de Deus. Da palavra de Deus que no outro dia as varas de amendoeira estavam todas mortas, como é para estar. Mas a vara de Arão, ela tinha florescido e já dava brotos de amêndoas. Isso aponta para quê? No terceiro dia, no meio da morte, a vara que parecia morta, floresceu de novo. Reviveu, ressuscitou. Aquela vara fala o tipo de ministério que Deus aceita. É um ministério cheio de vida. Se não há vida, só há morte. Não foi escolhido por Deus. O sinal de que alguém é eleito, escolhido para alguma coisa na casa de Deus é vida. Vida. Quando ele abre a boca, há um liberar de vida. Mas também aquela vara era um testemunho da nossa rebeldia contra a autoridade. E é isso que as pessoas mais fazem. Se rebelam contra a autoridade. Porque pensamos, quem é esse fulano para querer mandar? Eu só me submeto a Deus. Exatamente como Coré, Datã e Abirão. Mas a terra se abriu e os levou vivos para o inferno. Que coisa terrível. Essas três coisas estavam na arca. Mas quando essas três coisas testemunhavam contra nós. Todas apontam para Cristo, mas também todas testemunhavam contra nós. Elas nos eram prejudiciais. Então o que o Senhor fez? Todo ano, uma vez por ano, o sangue de animal era aspergido ali. E aquele sangue fazia cobertura, de maneira que Deus não podia mais ver a condenação. Ele podia ter comunhão e abençoar o seu povo. Mesma coisa aconteceu. No dia em que Jesus ressuscitou, ele falou o que para Maria Madalena? Não encoste em mim ainda, eu não subi ao Pai. Ainda falta fazer algo extremamente importante. E o que ele vai fazer está descrito depois no capítulo 5 de Apocalipse. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que entrou, pegou o livro das mãos de Deus e fez expiação eterna. E os anjos cantaram, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Naquele dia, lá no céu, no tabernáculo celestial, o sangue foi levado e aplicado. O sangue de animais funcionava por 1 ano. Era mais ou menos como cartão de crédito, não pagava a dívida. Entendeu? Uma hora a fatura ia chegar. Uma hora a fatura chega. Mas para você não chega mais, porque o Senhor não te deu simplesmente um adiamento do pagamento. Ele já fez o pagamento total da sua dívida. Já quitou a sua dívida. Isso é pelo sangue eterno que era aplicado em cima da arca. Estou te contando porque a arca é tão poderosa. Porque ela é o resumo de toda a mensagem que nós pregamos. Mas a arca não era um objeto supersticioso para ser usado como se fosse um amuleto. A Bíblia fala que nos dias do sacerdote Eli, seus filhos se corromperam, Hofni e Finéias. E aí os filisteus vieram para atacar Israel. E eles, obviamente, não tinham um relacionamento com Deus. Resolveram pegar a arca como se ela fosse um amuleto e levaram a arca para frente do campo de batalha. Qual foi o resultado? Eles não só perderam a batalha, como o inimigo levou a arca. Essa é uma das coisas espantosas da Bíblia. 1 Samuel 6. Presta atenção. Levaram a arca da aliança. Os filisteus pegaram a arca e colocaram no templo do seu Deus, chamado Dagon, uma criatura demoníaca. Colocaram a arca lá de frente. Foram embora. No outro dia eles chegaram lá. Dagon estava caído, de cara no chão, de frente para a arca. Para indicar o quê? Na presença do Senhor, toda potestade, todo principado tem que se curvar.
tem que se curvar na autoridade daquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Colocaram o Deus dele no lugar de novo, Dagon, foram embora. No outro dia, quando chegaram lá, não apenas Dagon estava caído, mas os seus braços estavam arrancados. Para indicar o quê? Que na presença do Senhor, todo o poder do diabo é quebrado. Não importa o que o diabo tem feito, vai ser desfeito. Só pelo poder da presença. A presença já faz isso. Está me ouvindo? Em muitos lugares não se valoriza a presença de Deus no culto. Em muitos lugares as pessoas querem simplesmente ir lá fazer um ritual. Mas nós amamos a presença. Nós queremos presença. A Bíblia fala então que aqueles homens ficaram impressionados. Mas para piorar, Deus mandou uma praga sobre os filisteus. E era uma praga, Deus tem bom humor. Uma praga de hemorroidas. O que aconteceu? Todo mundo, imagina, todo mundo no reino com hemorroida. Um ou outro eu até entendo, mas todo mundo, desde o rei até o servo. Todo mundo com hemorroida inflamada, pastor Pinoto. Você não sabe o que é hemorroida? Pergunta para o seu pai em casa. Sua mãe. Olha lá cá. Todo mundo passando mal pra caramba. Difícil demais a vida. E eles disseram, chamaram os seus magos e disseram, isso tem a ver com a arca. É o Deus de Israel que fez isso conosco. E os seus magos disseram, não sabemos. Como é que a gente vai saber? Vamos fazer o seguinte. Pega um carro de boi novo que não foi usado. Eles são filisteus, eles não entendem nas coisas de Deus. Eles não sabem como lidar com as coisas de Deus. Por isso eles lidam de qualquer jeito. Pega um carro de boi, coloca a arca em cima. Faz umas oferendas aí no formato das hemorroidas. Você imagina o pessoal levando ouro. É para o Deus de Israel, uma hemorroida dourada. Jesus da glória. Está na Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. E eles disseram, mas tem o seguinte, para a gente saber se isso é de Deus ou não, pega 2 vacas paridas, que acabou de ter bezerro. Eu sei que você é um cidadão que mora em cidade, não sabe nada de vaca. Mas você sabe que você não separa a vaca do bezerro. A vaca vai fazer de tudo para ficar com o bezerro. Não importa o que você faça. A não ser que tenha alguma coisa muito ruim para a vaca desprezar o bezerro, não vai acontecer. Eles então pegam 2 vacas, um bezerro. E o sacerdote diz, coloca ela para puxar o carro de boi sozinho. Vamos ver para que lado que elas vão. Se elas voltarem para ficar junto com o bezerro, vamos saber que não tem nada a ver com Deus. Olha o teste, esse teste tem a ver com você. Quem é que carrega a arca hoje? Você. Essa vaca, com todo respeito, aponta para você. Olha para cá, presta atenção. Todo respeito, olha para cá, entenda, eu vou te explicar agora mesmo a lógica. Essas vacas têm uma natureza. Qual é a natureza delas? Dado o bezerro. Essa é a natureza delas, animal. Muito difícil ir contra a própria natureza. Naquele dia, quando colocaram a arca, as vacas saíram berrando em direção, desprezaram a própria natureza. Olha para cá, quando a arca é colocada na sua vida, as pessoas não vão entender. Você vai ser igual aquela vaca, você vai fazer coisas que contrariam a natureza caída. Todo mundo quer viver no pecado, mas você não quer. Você vai em direção do Deus de Israel. Todo mundo quer fazer o que lhe é próprio da sua natureza, menos você. Você ganhou uma nova natureza. Não tem nada que te prende nesse mundo mais. Não tem nada que te prende aqui mais. E você vai com a arca de Deus em direção à casa do Senhor em Israel. Está entendendo? Você é como aquela vaca no bom sentido. Não andamos pela nossa natureza normal, comum, que todo mundo tem. Não, você não. Você é um enigma para as pessoas. Você é um enigma. Como é que essa vaca deixou os bezerros para trás? É um enigma. Mas é porque tinha uma arca envolvida na história. Naquele dia eles souberam que Deus de Israel estava na história. Sabe que dia que as pessoas percebem que o Deus de Israel está na sua vida? É quando você faz coisas que vão contra a natureza deles.
É o que eles fariam, mas você não faz. É o que eles queriam, mas você não quer. É o rumo que eles tomam, mas você vai no caminho oposto. Eles não te entendem. Jesus disse que você é como o vento. Ninguém explica o vento, ninguém faz equação do vento. Não dá para explicar, porque as coisas do espírito, o homem natural não entende. Diz a palavra de Deus então que o carro de boi foi embora com a arca e foram para um lugar chamado Bet-Semes. Lá em Bet-Semes os homens eram irreverentes. Eles pegaram a arca e resolveram olhar dentro da arca. Tiraram a tampa. O que havia sobre a tampa, meus irmãos? 2 querubins. Mas o que mais que acontecia uma vez por ano? E o sangue. Quando eles tiram a tampa, eles estão querendo se relacionar com Deus sem o quê? Sangue. Entendeu? Na hora que eles vêm dentro da arca, o que eles veem? Ei que te condena. Maná que te condena. A vara que floresceu que te condena. Eles veem a condenação, eles caem mortos. E mata o crente é a condenação. É querer se relacionar com Deus com a arca destampada. Eu não quero. Eu quero me relacionar debaixo do sangue. Eu estou debaixo do sangue. Porque eu estou debaixo do sangue, eu sou perdoado. Quando Deus me olha, Deus não vê pecado. Os olhos de Deus não podem atravessar o sangue. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Os caras morreram. Está vendo que até agora todo mundo que pega na arca só leva chumbo? Ofni e Finés colocaram a arca no meio do campo de batalha, perderam a guerra e ainda morreram. A arca é levada para os filisteus, tadinho dos filisteus, apanham demais. Depois a arca vai cair em Bet-Semes e os homens de lá morrem. Aí por fim eles levam a arca para a casa de um homem chamado Abinadab. Como é que era o nome dele? E lá na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos. Na casa de alguém, 20 anos. Qual era o nome dele? Os anos passaram. Passaram tantos anos. Passou o reinado de Saul. Chegou o reinado de Davi. Davi reúne com o povo. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3. Davi reúne com o povo, resolve trazer a arca. Ele diz: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Por quê? Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. O que a arca simboliza? Presença manifesta. Nos dias de Saul, ninguém se importou com isso. Quantos se preocupam com presença? É uma coisa séria. Quantos pastores ligam se há presença na reunião? Quantos líderes se preocupam se há presença na sua célula, no seu discipulado, no seu aconselhamento? Sabe o que? Eu amo a minha esposa, porque a minha esposa, ela é exatamente Davi. A esposa ora muito mais do que eu, ela ora muito. Às vezes eu paro de orar e eu sento, ela fica ouvindo ela orando. Amém. Ouve ela, que é oração. Ela ora muito porque ela ama a presença. Eu louvo a Deus porque isso se traduz no ministério com as crianças. Eu espero que seja assim também aqui em Campo Grande. Irmãs não fazem reuniãozinha de criança. Irmãs fazem reunião para ter presença. Elas não fazem um encontro infantil. Não, elas fazem um encontro muito, muito sério com criança. Para ter presença, para ter unção. Todo domingo, quando as crianças se reúnem para o louvor, é como o louvor de adultos. Nós queremos presença. Elas são ensinadas a invocar a presença. Elas não deixam de ser criança. Quando acaba a reunião, elas saem pulando e correndo lá para fora. Do mesmo jeito de sempre. Mas elas têm um contato com a presença. E isso é que tem feito esse ministério ser grande. Vai ser o maior do mundo. Não tem um outro movimento semelhante, sabe por quê? Porque valoriza a presença. Nós não queremos só brincar com crianças. Nós brincamos também, mas não queremos só isso. Nós não queremos só contar para elas quantos livros tem a Bíblia, ensinar quais são o nome dos livros da Bíblia. Não queremos só nem contar história. Nós queremos ensinar para elas a verdade do Evangelho, a mensagem.
É isso que nós queremos. Sabe por que é tão importante esse filme hoje? Tão importante esse livro do Amado Coração? Porque ele é a mensagem do Evangelho traduzida para criança. No linguajar mastigado para criança. Porque nós amamos a presença. Então nós queremos presença no meio dos adultos, mas também queremos presença no meio das crianças. E sabe o que acontece? Há presença lá. Aqui também tem presença? Ame a presença. Isso é algo perceptível. Nós não podemos ser aquele grupo de gente que a reunião foi um horror, mas saem dizendo foi uma bênção, né? Aí outros falam, o que é isso? Bênção demais. Mas foi horrível. Estava seco, não tinha orvalho nenhum, não tinha pão nenhum na reunião. Os irmãos se reuniram, mas não teve unção. É preciso ter honestidade, chegar em casa e dizer, Senhor, não vai ser mais assim. Domingo que vem, nós chegarmos lá, o céu vai estar aberto. Por quê? Porque nós queremos presença. Eu sou pela presença, eu oro ao Senhor, eu digo, Senhor, quando eu pegar o microfone, abre o céu, libera a presença. Porque o que eu quero é isso, presença. Você não lembrar de nada que eu falei, mas lembrar que sentiu algo aqui é suficiente. Porque o que você sentiu está transformando a sua vida hoje. Vamos dizer amém? Davi então resolve trazer a arca. Vamos ler, 2 Samuel 6, verso 5. Resolve trazer a arca da casa de Aminadab para Jerusalém. Já estou acabando, não fique ansioso. Você está ansioso? Eu venho aqui uma vez, tem quanto tempo? 2 Samuel 6, 5 diz assim, Davi, toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Aleluia. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Presta atenção, o anseio de Davi era pela arca, presença. Mas Davi começa dando o método filisteu. Nós não precisamos de usar método filisteu. Nós não precisamos de usar método filisteu. O que é o método filisteu? É a maneira como as pessoas do mundo fazem. É a maneira como elas presumem que vão agradar a Deus. Como elas presumem que devem agir num culto, numa reunião, numa missa, ou sei lá o quê. E elas fazem coisas e cantam coisas. Tenha muito cuidado com isso. Entendeu? Deus tolera carro de boi lá. Porque Deus é tão gracioso. Em qualquer lugar que o homem invocá-lo, ele vai ouvir. Qualquer lugar, está me ouvindo? Qualquer lugar. Pode estar no meio do desfile de escola de samba. Se a pessoa olhar para o céu e invocar, o Espírito virá nela ali, naquele lugar. Deus não tem problemas com isso. Nós temos, Deus não. Ela pode estar envolvida numa reunião de invocação demoníaca. Mas ela está ali, e ela está com medo, e ela clama por Jesus. Jesus vem lá no meio da cerimônia. Só para derrubar o altar de Dagon. Qualquer um que invocar pode ser salvo. Quantos dizem amém? E enquanto você está invocando, você às vezes faz coisa própria de filisteu mesmo. Tem uma irmãzinha, minha igreja, ela me contou como foi a conversão dela, sozinha, num quarto. E ela sentiu a presença. E ela não sabia cantar nada, não conhecia nada do que nós cantamos. Ela falou, vou cantar Roberto Carlos. Ela cantou para Jesus, ela me disse, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Roberto Carlos fez isso para um homem cantar para uma mulher. Ela ali num quarto de hotel cantou para Jesus. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande meu amor por você. Ela disse que cantava e o Espírito fazia ela tremer.
nunca tinha ido numa reunião. Ela não pode cantar os nossos corinhos. Ela não sabe fazer culto como nós. Ela não sabe de nada. Mas ela descobriu algo muito profundo. E ela queria cantar alguma coisa para ele. O Senhor falou, canta esse corinho para mim. Do Roberto Carlos, pode cantar. E ela cantou para o Senhor. Ela disse que foi a única, primeira e última vez que ela cantou esse cântico para o Senhor, porque depois ela se converteu, batizou, veio para a igreja, ela nunca mais precisou de cantar. Mas naquele dia ela cantou. Deus ouviu? Sim ou não? Viu? Que Deus é bom demais. A graça de Deus é maravilhosa. Não sei se toca você, a mim toca. Que Deus é bom. Um outro, no encontro, senhorinha foi tocada, católica. Ela disse, acordou de manhã, no outro dia, domingo de manhã, nós fazemos uma cruz, vocês fazem também. Colocamos lá os papéis dos nossos pecados e tacamos fogo. Ela ajoelhou na frente daquela cruz e foi orar, sozinha. Os irmãos levantaram, não, isso aqui é só um símbolo, nós não adoramos a cruz. Você não está entendendo. Apareceu para mim na cruz. Na cruz. E ela está lá ajoelhada, como ela fez a vida inteira, diante da cruz. E daí? O céu está aberto. O céu está aberto sobre ela, porque ela viu. Os olhos contemplaram algo. Isso vai acontecer muitas vezes. Mas você sabe, muito ruim quando o inverso acontece, quando o pastor já entende, sabe, começa a inventar carro de boi. Está na hora de ofertar. Quem dá muito vai para frente. Quem não dá só vai para trás. Queima ele mesmo. Vai dar uma hemorroida nele, largar de ser besta. Olha para cá. Não precisa. Você não precisa de carro de boi mais não, amigo. Nós não precisamos de carro de boi. Nós podemos carregar a arca. Nós somos sacerdotes. Qual que era o quadro no Velho Testamento? 4 levitas. A arca tinha duas travessas, uma de cada lado. Entendeu? Cada um pegava na ponta de uma lado da travessa. 4. Eles erguiam a arca. O que é esse quadro? Já viu naqueles jogos? Quando um é campeão, os outros levantam ele. Quando os levitas levantavam a arca, era o quadro. Nós, sustentando o campeão. Levantando o campeão. Para todo mundo ver. Quem tem que ser visto é a arca, não somos nós. Quem tem que ser olhado é a arca, não somos nós. Ele é o campeão invicto, ele é o vencedor. E nós estamos aqui celebrando a sua vitória. Aleluia! Os carros de bois não era a maneira de Deus para Davi. Davi ainda não tinha entendido isso ainda. Mas a palavra de Deus, que os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram. E a arca já ia cair. Tem hora que a arca tem que cair. Na vida de alguns, às vezes, precisa da arca cair para ele entender as coisas. E tem gente que sofre porque fica querendo segurar a arca na vida dos outros. Uzá foi um desses. Estendeu a mão para segurar a arca. Você vê a intenção boa. Você precisa fazer da maneira de Deus. Uzá, então, tenta segurar a arca e ele cai morto. Na hora que ele cai morto, todo louvor passa. Toda música cessa. Aconteceu algo. Uzá morreu. Meu Deus. Não é impressionante? Mais um que sofre com a arca. Se você for olhar a história dessa maneira, você vai falar, mas a arca é um negócio perigoso demais. Mexer com Deus é um troço complicado demais. O povo só leva chumbo. Não é verdade? Uzá caiu morto. O que significa Uzá ter caído morto? 2 coisas eu quero frisar para você. Primeiro, quem era Uzá? Olha o que o texto diz.
E verso 3, Samuel 6:3. Quem era Uzá? Olha o que o texto diz. 2 Samuel 6:3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Onde é que a arca estava, meus irmãos? Na casa de... E ela ficou lá quanto tempo? E o que mais? Estava no outeiro. E Uzá e Aiô eram filhos de quem? Eles estavam fazendo o quê? Guiando o carro. Uzá era filho de Abinadab. Uzá era filho de Abinadab. O que isso significa? Quantos anos será que Uzá tinha aqui nesse momento? Ele era um guerreiro do exército de Davi. Ele não deveria ser muito velho ainda. Deveria ser jovem, porque Davi estava começando o seu reinado. Ele deveria ter 20 e poucos anos, talvez, 22, 23, eu imagino. Ou até menos. Então, Uzá foi criado numa casa onde estava o quê? A arca. O que isso produz nas pessoas? Familiaridade. Familiaridade. Familiaridade é uma coisa complicada na vida de qualquer um. É aquela situação que você diz, estou acostumado. Já vi isso tudo. Fui criado lá, meu pai cuidava da arca. Meu irmão mais velho, Eleazar, era o responsável. Eu desde pequeno, a gente brincava ao redor da arca, a gente via a arca. Lá em casa, para nós, isso é normal. Né? Participar de culto, chorar, cair para trás, ver milagre, demônio. Ih, já vi demais. Já viu essa conversa? É gente que está familiarizada. E a familiaridade leva ele a perder o temor, a reverência, o encargo, o coração. Muito cuidado para você não ficar acostumado, tão acostumado com a pregação, tão habituado com o ensino, tão acostumado com o culto, com a adoração, que você chega a um ponto que você diz, já vi isso tudo, já sei isso tudo. E você perde o coração simples na presença de Deus. Se torna como um Uzá. O resultado disso é morte espiritual. Uzá está familiarizado. Segunda coisa, o nome na Bíblia tem significado, eu sempre gosto de contar a interpretação bíblica falando do significado dos nomes. Uzá significa força. Uzá significa força. Nós temos aqui então um quadro do mover de Deus. Davi, o líder, quer a presença, quer a arca. Todo o povo em unidade junto com ele também quer a arca. E eles então pegam instrumentos de todo tipo e começam o louvor. Começa a adoração. Que maravilha. Que coisa abençoada. E eles então estão indo. Todos estão celebrando. Mas de repente, usa da própria força para sustentar o mover de Deus. Para sustentar a obra de Deus. A obra de Deus não é sustentada por homens. Na hora que isso acontece, o mover para. Tem muita gente que diz que o mover para porque tem pecado. Presta atenção, o pecado não para o mover, porque se pecado tivesse esse poder, o mover nem começava, porque nunca teve situação, momento sem pecado. Nunca houve nenhum momento na vida da igreja que não tivesse pecado. Sempre tem pecado, e no entanto há mover. Então o pecado não é o que intimida, impede a ação do Espírito. Preste atenção no que eu estou dizendo. Mas tem uma coisa que bloqueia a graça. Tem uma coisa que frustra a graça de Deus. É o braço do homem. São os métodos do homem. Está me entendendo? São as falsificações humanas. São as estratégias naturais tentando substituir a ação do Espírito. Quando isso acontece, aí para tudo. O mover para. O mover para. Nós queremos remover nesses dias. Quantos querem também? Para você desfrutar do mover, lança fora todo o esforço do homem. Dependemos da graça do Senhor. A Bíblia fala que Davi clamou, verso 8. 2 Samuel 6, verso 8. Diz assim: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como eu vou trazer a presença? Como que eu vou trazer a presença? Aí, estou encerrando. A história é longa. A Bíblia fala, Davi falou, o que eu faço agora? Eu estou com a arca aqui.
Eu preciso de alguém que possa guardar a arca para mim, até ver o que eu vou fazer. Alguém se dispõe a guardar a arca? Já te contei. Os filhos de Eli pegaram na arca, morreram. Os filisteus pegaram na arca, o que aconteceu com eles? Hemorroidas nele. O pessoal de Bet-Semes tirou a tampa da arca, morreu. Abinadab não aconteceu nada, até que o seu filho Uzá morreu. E agora o pastor está perguntando se alguém pode receber a arca. Você está disposto? Você? Pastor, queria muito. O Juninho, essa peca, esse menino vai mexer, vai bulir a arca, ele vai mexer. Vou perder esse menino, não posso. Você então, majestade, eu sou sonâmbulo. De noite eu ando assim, dormindo. Vai que uma hora dessa eu tropeço na arca, eu acordo no céu. Por favor, majestade, passa para outro. Davi veio um cara chamado Obed-Edom. Falou: Obed-Edom, você pode receber a arca? Obed-Edom imediatamente se dispôs. Eu quero a presença na minha. A Bíblia fala que a arca foi para a casa de Obed-Edom. Vamos ler isso? Verso 11, 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Quantos meses, irmãos? E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. A história mudou de repente aqui. Nem Davi tinha sido abençoado. Esse cara agora foi abençoado. Por quê? Flávio Joséfo, historiador dos judeus, ele diz que Obed-Edom foi tão abençoado que em 3 meses ele ficou riquíssimo. Como se tivesse ganhado na loteria hoje. 3 meses a sua história mudou, sua família mudou, sua aparência mudou, tudo mudou. E todo mundo ficou impressionado com o que tinha acontecido com Obed-Edom. O cara ficou mais próspero e abençoado do que o próprio rei. Alguém viu aquilo, foi contar para Davi: Davi, majestade, o senhor mandou a arca para lá, Obed-Edom está bamburrando de bênção, o cara está abençoado demais. Todas as áreas, saúde, dinheiro, família, mulher, filhos. Meu Deus, majestade. Davi fala: ele não pode ser abençoado sozinho. Não pode, a bênção não pode ficar só na casa de Obed-Edom. Nós temos que trazer para Jerusalém. Temos que montar aqui o tabernáculo para que todo Israel receba a mesma. E Davi falou: mas como? Ele foi consultar então quem entendia. Os sacerdotes, os levitas explicaram para ele, disseram: olha, só os levitas podem carregar a arca, não tem esse negócio de carro de boi não. Põe nas costas dos levitas. E tem outra coisa, é preciso sacrificar ao Senhor. Sem sangue ninguém se aproxima. Davi entendeu. Ele reúne de novo todo o povo, os instrumentos, a música, o louvor, e vai para a casa de Obed-Edom para trazer a arca. Mas por que Obed-Edom foi abençoado? A Bíblia não fala. Eu vou interpretar de alguma maneira com você usando o significado do nome. Obed-Edom. Obed, literalmente em hebraico, significa servo. Servo, Obed. Até hoje, no dia a dia, servo, Obed. Edom, vermelho. É a mesma palavra no original para Adão. Edom é o mesmo que Adão. Também significa vermelho. Mas aí você coloca junto, servo do vermelho, não faz muito sentido. Mas aí, tanto Adão quanto Edom são derivados de uma outra palavra hebraica, que é Dam. Dam. Adam, Edom, vem de Dam. Dam significa sangue em hebraico. Sangue. Então aquele vermelho aponta para o sangue. Você tem ali um homem que é servo do sangue. Quando você está debaixo do sangue, você, sua casa, tudo que você tem é abençoado. Tudo é abençoado. Não importa se você é bonzinho ou não, está debaixo do sangue. A bênção não é por causa de você, é por causa do sangue. E a Bíblia fala
que Obed-edom era geteu. Geteu. Geteu é o nome que se dá para o cara que nasce numa cidade chamada Gate. Lembra de ontem? Do rei de Gate? De onde Golias era? Gate. Então tinha duas cidades com o nome de Gate. Tinha Gate dos filisteus. Tinha uma Gate chamada Gate-Shefé, que era de judeu. Claro que os rabinos, quando leem esse texto, dizem, não, esse cara aqui era judeu. Imagina, ele era judeu, deveria ser dessa cidadezinha. Mas eu tenho por mim, era um filisteu. Por isso ele aceitou a arca. E os outros não queriam. Eu não posso afirmar categoricamente, mas se isso for verdade, Obed-edom era de Gate, significa que um gentio foi abençoado antes de Davi. Que um gentio foi abençoado antes do judeu. E a Bíblia fala que Davi foi lá agora. E Davi vai pegar a arca. Ele vem com a música. Tem muita gente que diz que a música que é o segredo. O louvor com música é o segredo da arca vir. Não, o louvor faz parte. O louvor é importante, a música é importante. O que vem antes é o sangue. Está me entendendo? O sangue é que aproxima. O louvor é a maneira certa de trazer a arca. A maneira certa é com louvor. Mas sem sangue, louvor é só cantoria. Sem sangue, o louvor não significa nada. É só um show, uma apresentação artística. Mas com o sangue, o louvor te introduz na presença. Davi agora entendeu. Ele traz os levitas que pegam a arca. Só que Davi é um cara radical. Como precisa de sangue, diz a palavra de Deus, que a cada 6 passos que os sacerdotes davam com a arca, Davi sacrificava um novilho. A casa de Obed-edom até Jerusalém, mais ou menos 12 quilômetros. A cada 6 passos um boi. Tem noção de quantos bois foram necessários? E tem noção de quanto sangue foi derramado? Aquele dia, o tabernáculo de Davi foi levantado. Sabe nessa história quem nós somos? Nós somos Obed-edom. Diz a palavra de Deus que quando Davi foi embora, Obed-edom foi junto. Ele falou, vou fazer o que na minha casa? A arca foi embora. A presença foi embora. Essa casa para mim ficou vazia. Ele e os filhos foram embora com a arca. Eu não tenho tempo de ler com você, vou só te contar. Davi fez dele o porteiro do tabernáculo. Seus filhos se tornaram instrumentistas ministrando diante da arca. Presta atenção. Uma vez que você é tocado pela presença, você não fica sem ela mais não, filho. Uma vez que você provou do maná do céu, não vai viver de outra maneira mais não. Você agora quer a presença. Você é atraído pela presença. E se você é como eu, você é pela casa e é pela presença, você é um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Olha para cá. Todos os outros sofrem juízo diante da arca. Todos os outros sofrem juízo porque nenhum deles tem um sangue. Mas quando chega na sua vez, o que para os outros foi perda e maldição, para você é bênção. Porque o sangue te cobre. Porque o sangue te cobre. Você, sua casa, seu cachorro, seu periquito, seu emprego. Até o seu vizinho vai ser abençoado por extensão. Só porque mora perto de você vai ser abençoado. Está me ouvindo? Porque você está debaixo do sangue. Você é um servo do sangue. E você ama a presença do Senhor. Quantos amam a presença do Senhor? Vamos cantar um cântico ao Senhor? Fique em pé onde você está. Mas eu queria... Olha para cá. Eu queria te desafiar uma coisa. Não só cantar, mas cantar de toda a sua alma. Como se você fosse um Pavarotti no banheiro. Solta a sua voz, mesmo que você fica rouco depois. Mas você vai ver, quando você fizer isso, o Espírito Santo vai vir confirmar a palavra que eu estou te dizendo. Você vai ser cheio do Espírito agora. Alguns já estão cheios do Espírito. Mas todos vão transbordar hoje. Você não vai embora como você chegou. Vamos cantar um corinho antigo.
sei se vocês conhecem aquele cântico. Eu te louvarei, Senhor. Sabe tocar? Sabe tocar? Louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Vamos lá, suave. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, de todo o coração ao Senhor. Diga isso. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Pega as suas mãos, bem forte. Na presença dos anjos a ti cantarei, bem forte. Aleluia. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Só as irmãs. Eu te louvo.